Eles caminharam com Jesus. Testemunharam milagres que desafiaram a lógica e ouviram ensinamentos que mudariam o mundo para sempre. Mas quando seu mestre ascendeu aos céus, qual foi o destino dos 12 homens que levaram sua mensagem até os confins da terra? A Bíblia relata o fim de alguns, mas a história, a tradição e as lendas pintam um quadro muitas vezes brutal do preço da fé. Este é o relato de como morreram os discípulos de Jesus. O Novo Testamento é surpreendentemente silencioso sobre o destino da maioria dos apóstolos. Apenas a morte de 2 dos 12 originais é claramente registrada em suas páginas. Tiago, conhecido como o maior e irmão do apóstolo João, foi o primeiro a ser martirizado. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, nos diz de forma direta que ele foi morto à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 d.C., em Jerusalém. Sua morte foi um ato político para agradar aos líderes judaicos que se opunham ao crescente movimento cristão. E claro, a Judas Iscariotes. Após trair Jesus, a Bíblia nos dá 2 relatos sobre seu fim. Mateus diz que, cheio de remorso, ele devolveu as moedas de prata e se enforcou. Atos dos Apóstolos conta que ele caiu de cabeça em um campo e seu corpo se abriu. Alguns teólogos sugerem que os relatos se complementam. Ele teria se enforcado, o galho ou a corda se rompeu e seu corpo caiu sobre as rochas. De qualquer forma, ambos os relatos apontam para uma morte trágica e solitária, movida pelo desespero. Para entender o destino dos outros apóstolos, precisamos nos voltar para os escritos dos pais da Igreja, como Eusébio de Cesareia, textos apócrifos e tradições antigas. Embora não canônicas, essas narrativas são profundamente enraizadas na história cristã. A tradição, fortemente sustentada por escritores como Orígenes e Eusébio, afirma que Pedro viajou para Roma, onde liderou a Igreja. Durante a perseguição do imperador Nero, por volta de 64 d.C., Pedro foi condenado à crucificação. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu senhor, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Irmão de Pedro, André levou o evangelho à Grécia e à Ásia Menor. A tradição, relatada em textos como os Atos de André, diz que ele foi martirizado em Patras, na Acaia. Ele foi amarrado, e não pregado, a uma cruz em forma de X para prolongar seu sofrimento. Disse que ele pregou aos seus algozes por 2 dias antes de morrer. Embora não seja um dos 12 originais, o apóstolo Paulo foi uma figura central no cristianismo primitivo. Como cidadão romano, ele tinha direito a uma morte mais digna que a crucificação. A tradição afirma que, também sob o governo de Nero em Roma, por volta de 67 d.C., Paulo foi morto com uma espada. Tomé, frequentemente chamado de o Incrédulo, viajou mais longe do que a maioria. Os Atos de Tomé e uma forte tradição indiana afirmam que ele levou o evangelho até a Índia, estabelecendo várias igrejas na costa de Malabar. Seu ministério teria irritado os sacerdotes locais, e ele foi martirizado, perfurado por uma lança, perto da atual cidade de Chennai. As tradições sobre os apóstolos Filipe e Bartolomeu, também conhecido como Nataniel, são bastante entrelaçadas. Acredita-se que os 2 pregaram juntos na região da Frígia. Segundo uma das narrativas, Filipe foi martirizado em uma cruz na cidade de Hierápolis. Já Bartolomeu, de acordo com a história mais comum, teve um fim particularmente sofrido na Armênia, onde foi executado por ordem de um rei local. O ex-coletor de impostos, Mateus, tem relatos conflitantes sobre seu fim. Uma das tradições mais fortes, imortalizada na arte, diz que ele foi martirizado na Etiópia. Enquanto celebrava a missa, ele foi morto com uma alabarda, uma espécie de lança com machado, por ordem do rei local. Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. As histórias desses 3 apóstolos são frequentemente ligadas. Tiago, o menor, teria pregado na Síria antes de ser martirizado.
Simão, o Zelote e Judas Tadeu teriam viajado juntos para a Pérsia. A tradição mais difundida é que foram martirizados juntos em Suanir. Simão teria sido cerrado ao meio, e Judas Tadeu, morto a machadadas ou com uma clava. Matias, o apóstolo escolhido para substituir Judas Iscariotes, teve seu destino contado de formas diferentes pelas tradições. Em uma delas, ele teria perdido a vida em Jerusalém, enquanto outra o apresenta como missionário na Etiópia, onde também teria encerrado sua missão. Em meio a tantas histórias de martírio, um apóstolo se destaca como o único que teria morrido de causas naturais: João, o discípulo amado. A tradição contada pelo escritor Tertuliano no final do século II diz que João sobreviveu milagrosamente a uma tentativa de execução em Roma. Ele teria sido jogado em um caldeirão de óleo fervente, saindo ileso. Depois disso, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi finalmente libertado e morreu de velhice em Éfeso, já no final do primeiro século. Foram perseguidos, presos, maltratados e mortos de formas duras. Independentemente da precisão histórica de cada detalhe, as tradições sobre o fim dos apóstolos contam uma história poderosa, a de uma fé inabalável. Eles encararam os maiores impérios e os maiores desafios, não por ambição ou riqueza, mas por uma mensagem que acreditavam ser verdadeira. Suas despedidas não marcaram o fim do cristianismo, pelo contrário. Como disse Tertuliano, um antigo teólogo, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E essa semente, regada com coragem e sacrifício, continua florescendo até hoje. Se essa história te tocou de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Toda semana, um novo conteúdo para inspirar, refletir e conhecer mais sobre a fé cristã. Até a próxima!